Há aqui que se chamam os pregões da cidade. O que me levou a fazer isto foi, há um bocadinho estávamos aqui a conversar, que a Rua do Bonfim era uma rua de muitas fábricas. A Rua do Bonfim, a Avenida Fernão Magalhães, era desde a tabaqueira até à fábrica das bolachas, era desde a Calandra do Bonfim até à fábrica do ouro e da prata e dos pregos. Depois era em Pinto Bessa uma serração enorme que havia ali, que era de um senhor que era um grande benemérito daquela zona ali onde havia ilhas muito pobres na Rua de Pinto Bessa. No Bonfim havia 3 ilhas. Também eram pobres, mas eu acho que eram pessoas um bocado diferentes, porque agarravam-se ao trabalho. Na parte da lomba, naquela parte da lomba, havia mulheres com muitos filhos que nem sequer podiam ir trabalhar. E portanto, os muitos filhos ainda lhe traziam mais miséria para dentro das portas e andavam muitos deles a pedir esse senhor da serração de Pinto Bessa, muitas vezes mandava um carrinho de mão com um empregado distribuir uma panela de sopa por muitas daquelas famílias, porque realmente se vivia muito mal. Eram engraçado, e depois eram tempos que as pessoas tinham vergonha de falar das misérias que passavam dentro de portas. Eles dormiam num colchão, 2 filhos para os pés e 2 para a cabeceira, mas aquela porta fechava-se e ainda tinha uma cortina para que ninguém visse o que se passava. O dentro da porta era muito sagrado, como dizia a minha mãe. O que se passa dentro da porta de cada um é muito sagrado, não é nada connosco. A minha mãe explicava-me isto, mas primeiro dava-me um estalo, que era para eu estar bem atenta àquilo que ela dizia, porque senão levava outro. E depois ela tinha outra coisa. O meu pai se me ralhou 2 vezes em toda a vida, foi muito, bater nunca me tocou, mas ela dizia, se teu pai tivesse mãos. O que é que a minha mãe queria dizer com aquilo? Se teu pai tivesse mãos, eu escusava de me consumir tanto, mas o teu pai, coitadinho, não tem mãos. Eu disse, a minha mãe é maluquinha, mas porquê é que ela diz isto? E lá tinha eu a minha velha empregada a dizer, rapariga, anda comigo pôr roupa a corar no quintal, porque a tua mãe hoje anda com as luas, e quando ela anda com as luas ninguém a pode aturar. E era a única pessoa que lhe refilava, era a empregada muito mais velha do que ela, e por quem eu tinha realmente um carinho muito especial, porque ela era ali a minha libertadora daquilo tudo. E quando via a minha mãe com os azeites, anda comigo, filha, anda para a minha casa, anda que ela hoje não está bem da cabeça, ela consegue, que a gente vem já. E a mãe dizia, onde é que leva a minha filha? Levo-a para a minha casa. Porquê? Levo-a para maus caminhos? E a minha mãe já não lhe respondia, porque ela nunca mais se calava, não é? Pronto. E depois eu fazia todos estes exercícios só com a minha Miquinhas. A minha Miquinhas é que sabia dos meus segredos. Porque a minha mãe dizia-me assim, andas com a tábua na cabeça a fazer aquilo que eu vos apregoar. Eu vou ver as tuas notas. Muito feliz, que depois a gente conversa às 2. Portanto, a minha mãe era sempre do contra. Eu não sei lá de que partido é que ela era, nem se ela chegou a votar com alguma lucidez, mas eu penso que ela era sempre do contra. Peço desculpa por interrompê-la. Toda a gente sabe que são as ilhas. Sim. Okay. Eu não sei se existe equivalente em galego ou não. Pois, agora não as ilhas são, digamos, um conceito em que havia uma entrada que parecia ser uma porta para uma única casa. Moradia, e de facto havia uma espécie de um corredor ao ar livre. Com casas... Um monte de casas muito pequeninas e muito miseráveis em geral. Pronto, que ainda há no Porto algumas. Sim. Estavam a falar de ilhas e não ter consciência do teu conceito. En Lugo, no Carril das Hortas, de esos de entrada, sí, donde varios andan así por un eso. E ali na zona do Bonfim havia realmente... O Bonfim naquele tempo era... Se tiverem oportunidade de visitar a estação do metro do Campo 24 de Agosto, bem lá uma coisa muito bonita que é o Canto de Mijabelhas. Que era efetivamente onde as velhas iam dar a sua mijadela. Porque elas vinham com cestas à cabeça de muito longe, sei lá, de Gondomar, de Paredes, de muito longe, Valongo, vinham vender tudo para aquela rua. Essa já fazia a missa. Aquela rua porque tinha muitas fábricas, muitas pessoas de passagem, muitas mulheres,
e muitas casas senhoriais. Porque depois aquelas fábricas todas que eram de gente com nome e muito... Por isso é que há ali uma série de ruas, que há um bocadinho falámos, que era... que é chama-se a Rua dos Duques. A gente sabe, olha ali, é a zona dos Duques. Duque Terceira, Duque Palmela, Duque não sei o que mais. E até há, e ele continua lá, o edifício da PIDE do Porto, que é uma instalação por dentro lindíssima, embora lá tenham-se feito coisas terríveis, com uma passagem subterrânea para o cemitério e para um outro cemitério que eu penso que pertence à Ordem de São Francisco, dentro do mesmo cemitério, e por onde eles faziam assim umas fugas de vez em quando e umas coisas, até para os homens que a gente lhes chamava do rebiralho, que eram os homens do contra a política de Salazar. Portanto, aquela zona era uma mistura de pessoas muito influentes, muito ricas, e de gente que tinha vindo das aldeias com muitos filhos à procura de uma vida melhor. Portanto, e que depois nas quintas desses senhores se fizeram, normalmente das estrebarias onde eles guardavam os cavalos e os carros dos cavalos, se fizeram aquelas, que aquilo não eram casinhas, eram umas coisas onde as pessoas viviam, não era beliches, era colchões no chão. De folhelho, exatamente, que tinham um rasgão no meio que era para eles meterem a mão e puxarem o folhelho para não dormirem nunca na dureza das tábuas. Portanto, e depois era aquela coisa de haver uma outra pessoa que já vivia um bocadinho melhor, e que era o caso dos meus pais, que gostavam de partilhar com quem tinha menos, e diziam-me: bates devagarinho, com educação à porta, não precisas dizer mais nada a não dizer sou eu, elas conhecem-te a voz, tu pousas a panelinha que levas e vens embora, não olhas lá para dentro, não ficas à espera que te venham dizer obrigada, um beijinho à mãezinha, vens-te imediatamente embora, que aqui tens talheres para limpar, se tens coisas para fazer. Quer dizer, eu achava aquilo tudo tão mau, porque eu gostava de ver aquelas casas, já eram muito diferentes daquela casa em que eu vivia, mas foi com esta gente que eu acho que fiz a minha alma tripeira, a minha alma solidária, de saber bater o pé e de não olhar se é o senhor doutor, se é o diabo que o carrega. Se tem que levar, e é senhor doutor, ainda é mais responsável, ainda vai ouvir em vez de 3 ou 4. E pronto, e não gostam, paciência. Tive problemas, tive aos meus filhos. Trabalhei 30 anos numa das zonas mais pobres da cidade. Tenho lá ainda hoje os melhores amigos. E tenho gentes da política que não podem ver nem sequer numa fotografia porque ficam doentes. Temos pena. Pronto. Temos pena. Então vamos lá ao que eu ouvia da minha cidade, da varanda de casa. Era ali. Exatamente ali naquele largo enorme que tudo acontecia. Era ali o lugar mágico onde a cidade, cheia de vida, nunca adormecia. Era ali que se cruzavam os operários da tabaqueira, da Vilares, da Calandra do Bonfim, da Serração da Madeira, da Fábrica da Prata e dos Pregos, e ranchos de mulherio que aumentavam o caudal e eram o cantar cristalino deste rio que, alimentado por longínquas fontes de sofridas gentes, faziam do campo 24 de agosto o jardim colorido por flores tão diferentes. Na madrugada, acordavam as ruas burguesas das redondezas com a mistura deliciosa do pregão brejeiro com sotaque tripeiro e a canção ritmada das soletas batendo no trilho do elétrico. De repente, havia um brusco trabar do guarda-freio e saltava do estribo o Ardina, apregoando e metendo jornais nas caixas do correio. Olha, janeiro, comércio do Porto, olha notícias. Ao domingo à tarde, era a Emilinha que entrava e saía da Pacense e do Jota, e ouvia-se então o hino do seu ganha-pão. Olha o Norte Esportivo, olha o Norte. Senhora, olha, fala do Eusébio e do Pedroto. Venha lá se tem trocadinho. Obrigadinho. Olha o Norte Esportivo, olha o Norte. As galinheiras,
Ai, as galinheiras, as pontas do lenço traçadas no alto da cabeça, presas à rodilha, pela mão, com uma cesta de ovos, uma rosinha, a sua filha. No braçado, um galo careca pedrez de pescoço vermelho e uma galinha de crista romã, de patas amarradas com um cordel velho. Os frangos espreitavam pela rede do cesto que carregava, iam-se atropelando, enquanto ela, ligeira, quase correndo, apregoava: frangos e frangas, ovos galados para escoar, ó riqueza friaça, caralho, para a gente se ajeitar. Das terras pacenses, trazendo um vira dançado e batido com os protetores dos tamancos, vinham as parolas. Merca, cruzetas, cadeiras ao banco, os tamancos, colheres de pau. Ai, senhor, o negócio está tão mau, hein? Venha ver, senhor, olha que aqui não há pregos. Olha, é tudo coladinho, é tudo feito com segurança. Olha, veja as pernas desta mesa. Do elétrico, do 16, que passava no Largo do Padrão, chegava do mar um outro cantar, um outro pregão. Olha a caneca da linha, sardinha viva, vivinha, carapau do nosso mar, ai que eu ainda o trago a saltar. Ó freguesa, olha o meu tão lindo carago, venha-me estrear. Era a voz das peixeiras, ouradas, coloridas e atrevidas. E as farrapeiras de Campanhã, da Sé, das Fontainhas, da Corujeira. Farrapo velho, olha a farrapeira. Das Eirinhas e das ilhas da Lomba e de Justino Teixeira vinha a mais castiça e jovem bendedeira. Apregoava o alho porro, o manjerico e a erva cidreira no São João. É para o novo, para o velho, para o rapioqueiro, é pelo ter o ano inteiro. Quem caralho? Olha o manjerico. Não meta o nariz, carago, não meta que ele seca. Passa a mãozinha e cheire, filhinho. Ai. Olha, e um raminho de cidreira para fazer um chazinho. Olha, acalma tudo que tem nervos. À noitinha é uma maravilha, dá muito descanso. Olha, põe tudo manso. E no primeiro domingo de setembro vinha a Santa Clara do Bonfim, com barracas por Pinto Bessa, António Carneiro e Barros Lima, vendendo melancia, cebola nova e doce da Teixeira. Olhem que vermelhinha, doce e sumarenta, ó freguesa, olha a bela melancia. Ó menina, cheiro com este melão, é uma categoria, é da almeirinha, é doce como a mel, acredite em mim. Cebolas encavadas, entraçam ao quilo, bem de bem a gentinha. Porra, Santa Clara vos deu falinha. É para acabar, é para acabar. Mas nem só as mulheres davam vida à minha cidade. Também os homens, de voz roufanha, entoavam e davam força a este hino à liberdade. De Buena Vasca, vendia ilusões de porta em porta. Entrava e saía na loja do Soleiro e na leitaria, no talho da Beatrizinha e na chapelaria, na padaria industrial e no sucateiro. Era o homem da sorte, sem sorte na vida. Era o cauteleiro. É sorte grande, é o 13. Anda hoje à roda, quem não arrisca não petisca. Olha a cautela com a sorte. Anda hoje, é hoje que ela sai. De calças de cotinho remendadas nos joelhos e nos fundilhos, um lenço tabaqueiro no pescoço para travar o suor, a bilha ao ombro, coberta de eras para enganar o calor, vinha ao aguadeiro de Nova Sintra e da Quinta da China. Com um pequeno púcaro de esmalte vendia água da nascente da mina. Água fresquinha a 2 tostões. O homem das miudezas, engravatado e de voz adocicada, passeava entre a paragem das caminhonetas e o velho urinol. Segurava um pequeno tabuleiro preso ao pescoço com uma alça de couro e ia anunciando: agulhas grassas e fininhas, linhas, fita de nastro, elástico, olha ao estica, encolha 2 tostões o metro, cordões para corpetes, estica 2 para os colarinhos, alfinetes,
Corchetes. Em frente à junta do Bonfim, encostada à velha cabine telefónica, outra voz se ouvia. Eu Graxa, pé na caixa, olha o engreixa. Venha cá, senhor, vamos à vida, ouça o meu conselho. 2 croas e as botas ficam no espelho. Era o fortinho engraxador. Homem pequenino, pouco sacana, mas bom bailarino. Sempre que podia, engatatão e bebedor. No inverno chegava ao castanheiro de sotaque beirão. Vendia castanhas em cartucho de jornal ou um papel grosso e cinzentão, onde trazia embrulhado o toucinho cozido e um naco de pão. Com um cesto a tiracolo abafado por grossa sarapilheira que guardava e apurava o sabor e o calor das castanhas, cantava desta maneira. Quentes e boas, a dúzia são 5 croas, castanhas quentinhas a escardar. De Santo Ildefonso, ou da Travessa das Patas, chega uma outra melodia. É o som da gaita de beiços do funileiro. Um homem velho, de poucas falas, olhar triste e solteiro. Dá ao pedal, a roda gira e na pedra de esmeril afia as tesouras das modistas e das chapeleiras, as facas dos talhantes e das peixeiras. Solda ao funil das pipas e as asas de zinco enxertadas nas canecas de porcelana que têm de resistir às pancadas no tampo de mármore das velhas mesas das tascas das redondezas. Ouve-se de novo um bucólico pregão musical. A Tininha abre a porta e desaperta o avental. Já vai, senhor Oliveira. Espera um bocadinho que eu vou já à sua beira. Olha, arranje-me este tachinho, está furado. Vai-me tanta falta. Olhe, ponha-lhe um pinguinho. Ai, quando eu receber a féria, vai levar um fundo novo. Ai, senhor, que triste é a vida do povo. Compõe a boina, pega na padiola e parte. Passa as costas das mãos nos lábios e a música renasce e espalha-se e lá vai anunciando a sua arte. Ao fundo da rua, na esquina da Avenida Camilo, sentado num caixote que à noite levava na mão, estava o cego com a mulher que cantava enquanto ele tocava acordeão. Entre 2 canções de sangue, saudade e dor, ouvia-se baixinho. Ai, alma de quem lá tem, dê uma esmola ao ceguinho. De Irmezinho, de Valongo, Balbão, São Cosme, Jovim, de pés descalços, alma de luto e voz silenciada, de porta em porta ganhando a ceia azeda e suada, vinham as lavadeiras, as carrejonas e as leiteiras. E eram mulheres, às vezes mães, mas sempre amantes e sempre guerreiras. E eram o sol, o hino, a alma e a vida das madrugadas tripeiras. Neste cruzamento das ruas da freguesia do Bonfim, morava a minha cidade, perfumada a maresia e alecrim. Pulsava forte o sangue do meu Porto de antigamente. Ai, como eu tenho orgulho deste nobre povo com quem cresci e me fiz gente. Obrigada pela vossa paciência e por levarem esta dose convosco, que era o meu Porto de menina. O tal Porto onde as pessoas não precisavam de títulos para ser amigos, nem precisavam de carros topo de gama para darem a mão uns aos outros e repartirem o pão quando numas casas havia um bocadinho mais e nas outras havia um pedaço a menos. Talvez por isso eu sou assim meia chanfrada. E acho que precisamos de dizer aos nossos jovens que é preciso descobrir outro mundo onde os homens sejam mais homens, tenham um coração maior e não olhem a pequenas miudezas que a vida tanto dá como tira.
se todos, se calhar, pensássemos só um bocadinho disso. E o que está a passar hoje no mundo à nossa volta, dizíamos assim, obrigadinha por eu ter esta garrafa de água, que alguém quer um bocadinho, em vez de dizer assim, não, esta está aqui, mas é minha, não, cuidado. Aos jovens, eu estou muito velha. Eu já não tenho vontade de um mundo novo. Eu já só queria agora... não queria que me cremassem, porque eu acho que morre ali tudo. Não, queria que depois os meus netos vão lá pôr umas florzitas e eu digo, então pá, está tudo bem. E ele diz, está caladinha e sossegada que a gente não pode tirar a pele. Queria que vocês, os mais jovens, conseguissem ainda ser um bocadinho feliz, como eu fui com esta gente do povo, que mesmo quando não tinha que comer, cantava. E tinha sempre um abraço para dar ao vizinho do lado. E pela minha mãe e o meu pai, que podendo mais um bocadinho, me dizia, pousas a panela, não esperas que te abrem a porta, não tens que ver o que se passa lá dentro. Isto era uma estupidez tão grande, até eu gostava tanto de ver aquilo. E só depois de estarmos crescidos é que percebíamos a riqueza daquelas lições, que eles também não sabiam como é que haviam de explicar, mas era o que eles sentiam, era ir bater. E eu dizia assim, mãezinha, e amanhã a mãezinha vai pôr essa panela aqui no nosso fogão? Vou, filha, sabes porquê? Porque eles não têm tinha. E se tiverem, há aqui esfregão, e há aqui sabão, e há aqui água para lavar o tacho. E tu também tens mãozinhas para lavar. E eu, antes que ela me pusesse a lavar o tacho na banca, dizia, pois está bem, já percebi. E pirava-me numa depressinha, porque as mães eram assim, já eram chatas naquele tempo, agora às vezes também são só um bocadinho, não é? Agora são só um bocadinho. E portanto, meus amigos, desculpem lá o tempo que vos roubei. Obrigada por poder partilhar convosco este meu Porto. Obrigada. Muito obrigado, Lourdes. O poema foi dito a primeira vez aqui há uns 10 anos. Já ouvi muitas vezes, nunca me canso. De cada vez é sempre uma emoção nova. Perguntaram por Eugênio de Andrade há um bocadinho. Eugênio de Andrade tem estas pérolas de síntese. Não, este não é da Eugênio de Andrade, é do Reinaldo Ferreira de Moçambique. A emoção é como um pássaro. Quando se prende, já não canta. Eu deixo-me sempre emocionar. Muito obrigado, porque estiveram também em silêncio, e assim é que se ouve a poesia. Ir aí a bares com barulho de copos, etc, etc, já que é uma vergonha, como eu disse, não há respeito nenhum para a poesia. Muito obrigado, juro que nunca mais vamos esquecer de Maria Lourdes Eixo. Obrigado. Obrigada a todos.